nós estávamos no final de 1970, entrando em 1980. Na década de 1980, nós terminamos com o nosso querido prefeito, José Abdala Jabbour, e logo em seguida, então, vem o nosso prefeito, o Dr. Wagner Schmidt, que ficou conosco de 1983 e ficou vários anos aqui na nossa prefeitura. Todos os prefeitos, na verdade, eles fazem um trabalho, tem que tomar conta da cidade. O nosso prefeito, o Wagner Schmidt, como os outros, tomou conta das nossas escolas e das nossas coabs, que na época elas estavam iniciando, mas eu vou assinalar algumas coisas que eu achei importante durante a gestão dele. Ele teve sorte, ele já começa em 1983, ele já começa quando foi montada a usina da Alta Mugiana, que foi para São Joaquim da Barra, foi uma graça, né? Porque uma graça divina, que o Luiz Otávio, então, permitiu mais empregos e melhorou, então, também os impostos de São Joaquim, de maneira que a presença dele, ele iniciou com o pé direito, com a inauguração da usina da Alta Mugiana. E durante os trabalhos dele, por exemplo, não sei se vocês lembram, a nossa biblioteca, que começou em 1960 com João Mataraia, quando chegou na época, ela ficava ali em frente o ateliê do fotógrafo da Marta e Marínculo, ali na rua Minas Gerais, perto do Banespa. Mas depois, na gestão do Wagner Schmidt, ele passou então a nossa biblioteca para aquela casa ali, aquela casa que era dos antigos chefes da estação. Aliás, uma das poucas casas que conservaram ainda, ela é de 1906, ela tem mais de 100 anos. Então ali ele colocou a nossa biblioteca. Posteriormente, ela iria então lá atrás da igreja, lá para o João Mataraia. Mas em na década do Schmidt, ele montou ali, ficou bem espaçosa, e na frente da biblioteca tinha o nosso museu, que na época dele ainda existia o museu. Até o término do mandato dele existia o nosso museu. De repente, o nosso museu desapareceu. De maneira que outra coisa importante, ele fez uma homenagem importante para o nosso querido Padre Mário Lano, aquela praça ali em frente o São Joaquim Futebol Clube, lá a sede do São Joaquim Futebol Clube, ali na igreja São Benedito, estava todo deserto, ele ajardinou, e àquela praça ele deu o nome uma homenagem para o nosso querido Padre Mário Lano. Lá tem até um busto dele até hoje, de maneira que coisas assim que me despertaram a atenção. Na verdade, outra grande realização do Schmidt foi o nosso parque, o nosso Tancredão lá, né? O parque lá onde se realiza atualmente as festas da soja. Foi graças a ele, inclusive, além do Tancredão, ali ao lado tem aquele estádio lá que é esportivo, que tem o nome do Dr. João Batista de Freitas Malheiros, de maneira que foram realizações que foram marcando São Joaquim da Barra. E eu costumo dizer
que uma das grandes realizações dele, uma realização que mudou o aspecto de São Joaquim da Barra, foi o início da nossa avenida. Nós devemos o início da nossa avenida. Ali vivia cheio de... tudo, a nossa estação estava acabando, e tudo entulhos ali, por ali, de maneira que ele conseguiu, então, transformar aquilo que era um transtorno para São Joaquim na nossa avenida. E a nossa avenida, ela mudou completamente o aspecto de São Joaquim da Barra. Ela deixou de ser uma cidade provinciana e passa a ser uma cidade moderna. E ela mudou com muitas coisas de São Joaquim. Por exemplo, até naquela época, as reuniões dos moços eram ali na nossa Praça 7 de Setembro. De repente, após o início da avenida, então a moçada toda se transferiu para ali, onde tem o Subway, né? Isso. Lá, ali, que era o Bar da Bia, ali então começou a mocidade, então aquela parte começou a ser agitada. Apareceu o Panteão, apareceu e vários restaurantes foram aparecendo, de maneira que modificou completamente São Joaquim da Barra. De maneira que foi a nossa avenida, Orestes Quercia, ela foi inaugurada no finzinho da década de 80, justamente no término da gestão do nosso querido prefeito, Wagner Schmidt. De maneira, então, que fica aí as grandes realizações que deu para eu destacar, né? Então, foi a nossa biblioteca, a Praça do Padre Eugênio, o estádio Dr. João Malheiros, aquele Tancredão lá e, finalmente, a nossa poderosa avenida Orestes Quercia. De maneira que ele deixou, no governo dele, ele deixou bem marcada a presença dele. E nós estamos aqui agora chegando nas coisas que estão mais perto de nós, não é isso? Na década de 80, que aí a meninada aí provavelmente se lembre de algumas coisas. Essa década de 80 é importante. Ela começa com o nosso prefeito, Dr. Wagner Schmidt, que deixou para São Joaquim uma coisa extremamente importante que transformou a nossa cidade, que foi a nossa avenida. Nossa cidade deixou de ser uma cidade provinciana e com a avenida ela se tornou-se uma cidade mais linda e uma cidade mais moderna. Essa década de 80 é importante. Logo depois do Wagner Schmidt, veio o nosso prefeito, Dr. José Luiz Proença. Dr. José Luiz Proença. E essa época foi uma época importante na política do Brasil. Apareceram, em 1980, apareceram os dois partidos que trouxeram muita esperança para o Brasil. O PT do presidente Lula e o PMDB do Ulisses Guimarães, e acabou finalmente tornando o mais famoso deles o que dá o nome à nossa avenida, Orestes Quercia. Então, em 1980, nasceram esses dois partidos. O PMDB, ele nasceu com duas grandes realizações. Primeiro, que ele criou e animou as diretas já. E segundo, foi no governo do PMDB que foi lançada a nossa Constituição. De maneira que vocês veem que os partidos naquela época
eles nasceram com muita esperança. O PMDB, com Orestes Quercia, começou ali com o José Sarney, etc. Tal, começou a ficar meio esquisito. Então, nasceu um novo partido que teve origem no PMDB, com o Henrique Fernando Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, o José Serra, o Franco Montoro, de maneira que o Mário Covas formaram o PSDB. Então prestem bem atenção. Nesse meados assim, 1990, um pouquinho antes, um pouquinho depois, nasceram esses partidos que trouxeram muita esperança para nós. Hoje, decorrido quase 30 anos, as nossas esperanças parece que desapareceram. Esses 3 partidos estão aí na Lava Jato, corrupção, etc. e tal, de maneira que está tudo meio... O céu, que era muito cheio de esperança, começou a ser um céu plúmbeo, um céu cor de chumbo. E foi aí que o nosso querido José Luiz Proença foi o nosso prefeito. Foi de 1988 até 1993. Ele foi eleito, embora ele não fosse do PMDB assim, de coração e alma, ele foi eleito pela legenda do PMDB em continuação ao Wagner Schmidt. O que o José Luiz Proença deixou para São Joaquim da Barra? Ele deixou uma coisa muito importante. Ele deixou o SEMAI, que existe até hoje, principalmente na época dele. Ele era muito entusiasta, havia muitas Olimpíadas, participação da turma da terceira idade, bailes, e, nossa, era uma festa. Hoje continua, logicamente, mas SEMAI é serviço dos idosos, Serviço Municipal dos Idosos. De maneira que foi essa a grande coisa que ele deixou para São Joaquim da Barra. Eu lembro mais algumas coisas do Zé Luiz, por exemplo, foi ele que fez a inauguração ali da Praça Nossa Senhora da Aparecida. E mais ainda, não sei se vocês estão visualizando na nossa praça, tem um monumento em homenagem aos pracinhas. Esse monumento veio desde o tempo do Jabur, mas houve uma turma de vândalos que destruíram. Então, no governo do Zé Luiz Proença, eles revigoraram, então, esse monumento. É um monumento que é um trabalho de um grande joaquinense, do Antônio Reis del Mônaco. O Antônio Reis del Mônaco é uma pessoa muito importante na história de São Joaquim. Ele deixou uma história... Ele é muito meticuloso, ele pinta, ele é artista, ele é arquiteto, professor, arquiteto, trabalha na prefeitura. Ele deixou muitas coisas sobre São Joaquim da Barra, tem muitas coisas sobre a história de São Joaquim da Barra. E foi ele que fez aquele como arquiteto, ele que idealizou aquele monumento lá que hoje nós temos em homenagem aos nossos pracinhas da Segunda Guerra Mundial. De maneira que, logo depois, para vocês verem a força do PMDB, do PT e do PSDB. Logo depois do José Luiz Proença vem o doutor José Ivo Vanuc e depois o doutor Sandrin, que termina o ano de 2000. De maneira que o nosso prefeito, José Luiz Proença, ele tem algumas coisas importantes também.
de todos os nossos prefeitos, só 2 têm livros. Um foi o Dr. Carlos Rezende Henu, tem um livro, Genealogia da Família Henu, e tem outro livro que ele faz uma coletânea dos discursos que ele pronunciou quando ele foi presidente da nossa Câmara Municipal, e ele dá hoje o nome, com muita honra e com muito mérito, ele dá o nome à nossa Biblioteca Municipal. E o outro prefeito que escreveu um livro foi o José Luiz Proença. Ele tem um livro que ele fala muito sobre as histórias de São Joaquim, Minha Terra, Minha Gente. De maneira que, e o José Luiz Proença, eu não sei se vocês, talvez poucas pessoas saibam e poucas as pessoas tenham assistido. Ele trabalhava na rádio, tinha uma voz muito boa, e era uma voz poderosa, de maneira que, e ele fazia, e eu assisti, ele fazia um monólogo, sozinho, monólogo, lógico, era só uma pessoa, monólogo, ele fazia um monólogo, eu assisti 1 hora de monólogo, só ele no palco, contando histórias da vida, coisas passadas com ele. E ele, durante essa 1 hora, ele dominava o palco, e eu tive a honra de assistir. Era uma figura, felizmente faleceu, José Luiz Proença. Era uma figura muito querida, muito simpática. De maneira que essa é a história, então, do nosso 1980, 1990. Nós terminamos, então, a falar sobre a gestão do nosso Dr. José Luiz Proença, que foi prefeito, e logo em seguida nós tivemos na prefeitura o Dr. José Ivo Vanucchi, de 1993 a 1996. O professor José Ivo, professor e advogado, Dr. José Ivo Vanucchi, ele, quando, numa das explicações, das falas dele, quando ele foi prefeito, ele disse que durante aqueles 4 anos, que ele não ia fazer obras faraônicas, ele ia mais se dedicar com saneamento básico das nossas coabs, as nossas coabs que estavam começando em grande quantidade ali em torno da pedreira do João Mataraia. Então, um dos objetivos dele era melhorar o saneamento básico, o asfaltamento dessas coabs, e procurar pagar melhor os funcionários da prefeitura. Dizia ele também na sua palestra que procurava dar mais credibilidade à prefeitura, de maneira que, na verdade, ele não deixou assim obras faraônicas. Que eu lembre, ele deixou, vocês viram aí que em 1988, um pouco antes, foi inaugurada a nossa avenida, a Avenida Orestes Quercia. O José Ivo, ele prolongou a Avenida Orestes Quercia, só que ali onde começa hoje, ali onde até pouco tempo estava o ângulo, ali perto da estação da Mogiana, ali onde é o ângulo, ali começa uma nova avenida que ele começou a construir, que vai até o córrego da Olaria, ali mais para baixo. E essa foi uma obra dele, uma obra importante, e a nossa avenida dali para frente, ela recebe o nome de Avenida Mogiana.
E também na outra extremidade, lá perto das Coabes, ele também ali ele melhorou muito, ele fez aquela avenida que deu com muita justiça o nome de Avenida José Abdallah Jabbour, e logo em seguida ele melhorou aquela região ali, e aquela parte também é uma continuação da Oreste Quercia, mas que tem outro nome, é Avenida José Miguel Mauad. De maneira que essas foram as realizações do José Ivo. Assim, nessa parte mais que a gente possa ver, mais palpável, eu me referi no início àquelas coisas que ele disse que iria prestar mais atenção. Também ele, subindo aqui a nossa rua 15 de novembro, que vai dar lá na Marginal, ele ali tem também uma praça, foi ele onde hoje está a Igreja Santo Antônio, aquela praça ali, perto, é a Praça Virgulino Nascimento. Uma homenagem foi vice-prefeito do João Matarai em 1960, o senhor Virgulino Nascimento, que era esposo da dona Sara Mendes, que era filha de um antigo político de São Joaquim da Barra, Antônio Mendes de Oliveira. De maneira que essa foi a passagem do Zé Ivo pela nossa prefeitura. E por falar em prefeitura, eu estava pensando, dos prefeitos antigos, só resta o Lair Louverandeyan. Depois, agora, sobre os prefeitos que nós vamos falar, são os prefeitos que estão vivos, né? Antes do Wagner Schmidt, não tem nenhum prefeito vivo. O único é o Lair Louverandeyan, que deve estar jovem, esbelto e poderoso, deve estar com seus 80 aninhos de idade, meu colega farmacêutico, e de maneira que essa, então, é a passagem do Dr. José Ivo Vanucchi pela nossa prefeitura de 1993 a 1996. Estamos chegando no terceiro milênio, perto do ano 2000.